Nas últimas semanas, diversas personalidades da mídia divulgaram nas redes digitais denúncias de pedofilia na ilha de Marajó, no norte do Pará. O caso conquistou um alcance nacional e mobilizou diversos setores do Brasil. A repercussão começou no último dia 15 de fevereiro, quando uma cantora gospel paraense cantou uma música num reality show. Segundo ela, a canção, que narra o desaparecimento de uma criança, foi inspirada nos casos de pedofilia e do suposto tráfico de órgãos na ilha de Marajó. A apresentação trouxe à tona denúncias de abuso infantil no arquipélago e reviveu uma fala de Damares Alves em 2022, quando ela era ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Damares nunca conseguiu comprovar os relatos. Ela se tornou alvo de uma ação civil do Ministério Público em 2023 por divulgar informações sensacionalistas sobre a região. Com desinformação e estigma sobre a ilha repercutindo, o Observatório de Marajó ressaltou que esses casos de abuso acontecem da mesma forma em todas as regiões do país. O Ministério dos Direitos Humanos, atualmente comandado por Silvio Almeida, afirmou em nota que o arquipélago é assistido pelo programa do governo Cidadania Marajó, desde maio do ano passado, 2023. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre de segunda a sexta-feira com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Dessa vez, a gente vai falar sobre exploração sexual infantil, que é um assunto importantíssimo e que está sendo utilizado como uma ferramenta de uma guerra cultural e política também. Eu vou conversar com a Luciana Temer, que é advogada e também presidente do Instituto Liberta. Luciana, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes. Eu é que agradeço, Gabriela. É um prazer poder conversar com você de novo. Bom, eu quero dar uma contextualizada aqui e acho que você vai me ajudar muito bem, Luciana, com isso também, mas o Ministério Público Federal, ele exigiu da senadora Damares Alves agora uma indenização de R$5 milhões por danos sociais e morais à população da ilha de Marajó. No período eleitoral, para quem não se lembra, em 2022, ela fez alegações sobre práticas de mutilação e tortura também de crianças, além de abuso sexual nessa região, só que ela nunca comprovou, e aí o MPF exigiu agora essa retratação. Inclusive, a Damares, ela investia num programa na ilha, a gente vai falar sobre isso também, que foi denunciado, chegou a ser denunciado na imprensa por conflito de interesses, por ser uma ação entre pastores, agronegócio, amigos da ex-ministra também, e que, segundo as entidades na região, não tinha uma ação efetiva e se resumia em entrega de cestas básicas. Bom, nesses últimos tempos, essa história voltou à tona, foi parar numa música evangélica, esse vídeo foi muito compartilhado nas redes sociais, inclusive de influenciadores, atores e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente teve uma nota do Observatório do Marajó, dizendo: não acredite em tudo que vês na internet. Então, vamos partir desse ponto, porque o assunto é bastante complexo. Por que esse alerta do Observatório? Qual é a realidade na ilha de Marajó hoje? Porque você, inclusive, já esteve lá e pode contar essa experiência pra gente. E por que isso tudo virou uma guerra cultural e política? Bom, Gabriela, a gente vai precisar de um tempo aqui para conversar, né? Porque essa questão, de fato, ela é muito complexa. O que de fato acontece no Marajó? Exploração sexual de crianças e adolescentes? Sim, existe no Marajó. O conhecido abuso, que na verdade é o estupro de crianças, sim, acontece no Marajó. Só acontece no Marajó? Não. Acontece no Brasil inteiro. Temos mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora no país. A gente não está falando do Marajó.
A gente está falando do país, do Brasil. A questão é, esta estigmatização de uma região é muito ruim de duas maneiras diferentes. É muito ruim para o Marajó e os marajoaras, não é? Porque ficam marcados como uma população que explora crianças, que violenta crianças. E é muito ruim para a causa de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque, na verdade, dá para o sujeito que mora em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a sensação de que, bom, esse problema é muito triste, né? E ele deixa de olhar para o fato de que essas situações todas, tanto de abuso quanto de exploração sexual, estão muito perto. Exatamente. E a gente tem essa guerra cultural, né? Eu também tinha te perguntado como que se transformou nisso, porque em meio a esse embate nas redes sociais, tem políticos envolvidos, enfim, foram disseminados, na verdade, diversos vídeos falsos, mas dos que mais chamou a atenção foi um vídeo do Uzbequistão, que era uma professora levando dezenas de crianças num veículo. Esse vídeo foi divulgado como se isso se passasse na ilha de Marajó, aqui no Brasil, né? E aí, inclusive, deputado federal, o Carlos Jordi do PL, foi um dos que compartilharam, né, esse vídeo. Ele é investigado no inquérito, inclusive, por financiar e organizar os atos do 8 de janeiro. Teve também aquela música de uma cantora gospel que foi muito compartilhada por diversos artistas e influenciadores fazendo uma denúncia novamente. E aí o governo federal teve que reagir, né? Ele publicou uma nota, um alerta, publicou um vídeo também alertando para fake news, para desmentir desinformação, inclusive de que programas sociais não estavam sendo feitos, que estavam sendo cancelados no Marajó. Eles tiveram que dizer, olha, não é nada disso, na verdade a gente tem programas sociais voltados para lá, enfim. E aí, né, qual que é o risco justamente ao que você já citou dessa propagação de fake news sobre exploração sexual infantil, que é tão sério? A AGU, inclusive, vai investigar essas redes de desinformação e acho que é um resultado imediato do que está sendo produzido. E por que esses casos estão surgindo nesse momento, né? Aí é uma análise política que eu não sei se eu tenho toda essa competência para fazer, né? Francamente, porque, veja, a Damares, há algum tempo atrás, na época, ela fez uma fala pela qual ela, inclusive, foi processada pelo Ministério Público, não é? Porque foi uma fala absolutamente aterrorizante e ficcional, né? Uhum. Eu me lembro, viu, Gabi, que quando ela fez aquela fala de que as crianças no Marajó tinham os dentes arrancados para fazer sexo oral, eu falei, o que é isso, né? Eu estive no Marajó, nunca ouvi falar disso, mas eu sou muito cuidadosa, sabe? Porque às vezes acontecem coisas que a gente não sabe. E aí eu liguei para as pessoas que estão no Marajó e que fazem um trabalho muito sério de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes, a irmã Henriqueta, discípula do Dom Ascona, que é um bispo corajosíssimo, que há muitos anos vem denunciando violências contra crianças no Marajó. E a irmã Henriqueta falou para mim, Luciana, eu nunca ouvi uma história dessas, não é? E aí eu tive certeza de que realmente era uma invenção, uma lógica de botar um bem contra o mal, como se... E veja só, Gabi, o perigo disso tudo. Quando ela faz uma fala dessa, de que pessoas estão sequestrando crianças, você tira quase a responsabilidade da sociedade como um todo, não é? Porque você coloca aquilo como alguém maldoso, demoníaco, que sequestra crianças. É esta violência característica do Brasil. Não é esta violência contra a criança. A violência contra a criança ela é intrafamiliar, não é? Ela acontece em todos os espaços e, mais do que isso, retira de quem é a verdadeira responsabilidade, que é a sociedade como um todo, mas do Estado, da política pública. Porque, lógico, eu sempre digo, vulnerabilidade social, mas a ausência de Estado, e você tem espaços lá na Ilha do Marajó muito distantes, né, dos centros urbanos, então você tem realmente uma dificuldade que as políticas públicas cheguem até
essas comunidades, você tem uma alta vulnerabilidade com ausência do Estado de políticas públicas, é lógico que as violências tendem a se agravar. Mas não é esta a única razão e não é este o único território onde essas violências acontecem. Acabou se fazendo uma guerra mesmo política e que também é muito prejudicial, eu tenho que dizer isso, Gabi, porque quando as pessoas veem a fala da Damares ou veem essa história da cantora gospel e dizem, isso é tudo fake news? Não é verdade, não é tudo fake news. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil é gigante, isto não é uma fake news, não é? Exploração sexual de crianças no Marajó não é uma fake news. Agora, estes exageros e estas fantasias são fake news. Então, veja como é um grande desserviço ao enfrentamento real e à proteção real de crianças e adolescentes. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não polarizar para o outro lado também, sabe? Quer dizer, tudo que se fala sobre isso é fake news? Não, não é verdade. Esta violência está lá e acontece. Esta violência não está só lá e não acontece deste jeito que alguns querem fazer crer. Você levantou pontos aqui tão importantes, eu fui anotando cada um deles para a gente tentar destrinchar. Acho que um importante é a diferenciação entre o abuso sexual e a exploração sexual, que é o que a gente está falando aqui. E eu acho que é fundamental fazer essa distinção também, né, Luciana? Vamos lá, o abuso, o que a sociedade chama de abuso, na verdade, é o estupro de vulnerável. Importa se há consentimento ou não há consentimento. Né? A exploração sexual, que é conhecida popularmente como prostituição infantil, ela, na verdade, com adolescentes entre 14 e 18 anos, em troca de algo, que pode ser um saco de bolacha, como pode ser dinheiro, pode ser óleo diesel, não é? Como acontece ali nas embarcações do Marajó, muitas vezes. Então, só para os ouvintes, né, terem clareza, para quem estiver assistindo a gente, menor de 14 anos, não importa se a relação foi paga, não foi paga, é estupro, tá? É estupro pela nossa lei. 14 a 18, se houve alguma troca, é exploração sexual. O que acontece, não só no Marajó, mas em muitos espaços do Brasil, crianças muito pequenas já são exploradas sexualmente. Você sabe, Gabi, eu convido as pessoas a lerem um documento, inclusive está no site do Instituto Liberta, que é o relatório final de uma CPI que foi feita há alguns anos atrás, no Brasil inteiro, sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, por senadoras e deputadas federais. Elas rodaram esse Brasil inteiro fazendo esta análise. Ele é um relatório já feito há algum tempo, fruto de uma CPI realizada há algum tempo, mas que ainda é muito atual. E aí você vê falas de meninas que dizem assim: quando eu era jovem, tinha meus 11, 12 anos, todo mundo me queria. Agora que eu tô velha, ninguém me quer mais. E essa menina tem 17 anos. Né? Então, a gente está falando de uma realidade de Brasil que é esta realidade, onde meninas muito novas e meninos também são explorados sexualmente. A realidade do Marajó é a realidade do Brasil. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal, ela mapeou mais de 9 mil pontos de exploração sexual só nas rodovias federais. Então, vamos pegar um quadrinho aqui. Mais de 9 mil pontos só nas rodovias federais. Sabe quantas denúncias de exploração sexual o Brasil teve em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública? Imagino que muito 889. menos. Quero chamar a atenção para o seguinte: mais de 9 mil pontos só nas rodovias federais. Quando você vai para a região amazônica, quais são as estradas da região amazônica? São os rios. Então, quando você fala da exploração sexual no Marajó, no Tajapurus, e eu já fiz aquele trecho do Tajapurus, quando você vê isso, é a mesma coisa que você caminhar numa estrada. A comparação é a mesma. Agora, tem muita riqueza no Marajó, tem muita coisa linda no Marajó, e aí ficam estigmatizando o Marajó como se ele fosse um grande centro destruidor de crianças. Isso não é verdade, né? Tem problema? Essa é a preocupação, gigante. né?
É com o estigma, não são as denúncias de exploração sexual, e que você está me contando que elas de fato existem. Inclusive, queria pedir um pouco para você contar um pouco da sua experiência, porque foi uma visita a trabalho e você trabalha, tem uma experiência muito grande com o combate à exploração sexual infantil, então queria te ouvir sobre isso. Mas a preocupação com essas desinformações, com essa propagação de notícias falsas, é justamente com o estigma perante essa população, né, Luciana? Claro, claro. Né? Você cria um estigma para essa população, você afasta as pessoas do lado bonito, positivo, criativo que existe na população marajoara, que é muito bonito, né? Agora, a gente está num país miserável, né, Gabi? Nós somos ainda um país de pessoas muito pobres e que tem acesso a poucos recursos. A gente acabou de ter notícia aí do quanto de gente que não tem saneamento básico, né? Onde as distâncias são muito longas. Né? Se você pegar a Amazônia, por exemplo, eu fui a convite da Fundação Amazônia Sustentável para fazer a Amazônia Profunda, para chegar nas primeiras comunidades, depois de ter fé. Então, a gente está falando de um Brasil que é um Brasil muito espalhado, muito distante, é muito difícil chegar à política pública, mas a gente precisa olhar para essa diversidade, sem estigmas, não é? Reconhecer as potências dos locais e olhar para isso. Agora, esta briga de extrema direita e esquerda né, é uma perversidade para o enfrentamento desta violência. Não é? Eu escutei gente dizendo: olha que absurdo o que eles estão dizendo. Não é totalmente absurdo, porque tem exploração sexual lá. E precisa ser olhado com cuidado. É com dinheiro, mandando dinheiro para lá? É construindo fábrica de calcinha? Claro que não. Não é que foi a ideia da Damares? Lógico que não. Ninguém está falando disso. Está falando de política pública. Política pública de proteção às famílias, às mulheres, não é? De educação para as crianças. É disso que a gente está falando. É de sustentação, do fortalecimento da rede de proteção, dos conselhos tutelares. É disso que a gente está falando. É isso que o Marajó precisa, assim como o Sertão precisa, não é? Assim como as rodovias federais precisam, ao longo das rodovias, assim como o centro de São Paulo, para enxergar exploração sexual infantil. Uhum. Então, é sobre isso. Isso, não tá nos locais, né, as pessoas têm esse imaginário que tá em locais muito afastados ou com um índice de pobreza muito grande. É verdade, isso está acontecendo no Marajó, mas não deixa de acontecer no centro das maiores capitais do Brasil. Então, isso que você fala é fundamental. Aí eu vou te perguntar como é que foi o seu trabalho, né? E sobre os dados de exploração sexual infantil aqui no Brasil, se a gente tem regiões onde isso é mais preocupante, porque você já trouxe a informação que também é muito preocupante, né, de certa forma, de que há uma subnotificação desses casos, né? Então é difícil de identificar que eles estão acontecendo e, consequentemente, é difícil tomar medidas também para prevenir tudo isso. Claro. Então vamos lá, vamos falar. Se eu não te respondi ainda da minha experiência lá no Marajó, né? Eu tive o Tajapurus, para quem não sabe, é um rio que corta ali a região do Marajó, e esta é a grande área de transporte, né? E tem comunidades ao longo do Tajapurus. Eu fiz esse caminho a convite na época do governo do Pará, justamente para pensar uma campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. E de fato, é muito difícil denunciar e pegar situações de exploração sexual. Né? Não é fácil. Por uma coincidência, a gente estava até na embarcação com uma delegada e nós identificamos uma situação onde crianças estavam subindo numa embarcação, crianças pequenas subindo na embarcação. E a delegada fez uma abordagem. O que acontece? As crianças, elas sobem com, muitas vezes, a desculpa trabalho infantil, né? Quando você vê crianças, meninos bonitos no farol, fica pessoas com uma cabeça completamente distorcida, olham essas crianças e podem se aproveitar delas nessa situação. Aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Então,
Essa é a situação. Você me perguntou também dos estados, né? Se o índice, se tem algum lugar mais preocupante. Eu sempre digo o seguinte: a gente não tem tempo neste programa, e nenhum programa a gente tem tempo suficiente para realmente entender o contexto de violência sexual. Entender, quando a gente fala do Marajó, ou fala das rodovias federais, a gente está falando de um tipo de exploração sexual que é o tipo ligado à alta vulnerabilidade social. Não é? Como foi o resultado dessa CPI? Ou seja, são crianças em muita vulnerabilidade social. Mas olha só, eu convido todo mundo a assistir o nosso documentário, Um Crime Entre Nós. A gente fez junto com o Instituto Alana, em 2019, um documentário sobre violência sexual infantil, especialmente exploração sexual. E tem uma parte que uma pessoa, a Amanda, de Manaus, ela conta de uma menina que frequentemente subia em embarcações de turistas para ser explorada sexualmente. Começou aos 11 anos de idade. E quando ela perguntou, por que você faz isso? E a menina disse, em troca, às vezes, de Coca-Cola, de conhecer a embarcação. Por que você faz isso? Porque um dia ele disse que vai me levar para Disney. Levar para Disney não é sobre comer. Levar para Disney é sobre sonho, é sobre desejo. E a exploração sexual de meninas e meninos no país está muito ligado não só à questão de vulnerabilidade e sobrevivência, mas à questão de sonhos e desejos e vontades não acontecidas. Tem uma outra cena do relatório da CPI, onde uma pessoa pergunta para uma menina de 9 anos, mas você é tão inteligente, tão esperta, tão linda, por que você está fazendo isso? E a menina diz, porque agora eu como quantos cheeseburgers eu quiser. A raiz disso tudo, para entender que nem tudo é fome, tem a fome, mas nem tudo é fome. É muito mais amplo que isso. A gente está falando de uma cultura no país que permite que a gente explore crianças e adolescentes. E vou dar mais um dado aqui para você, Gabi, para encerrar minha fala aqui. Nós fizemos uma pesquisa com o Datafolha em 2018 para entender a questão da exploração sexual. Surpreendentemente, todo mundo, 100%, respondeu que sabia que pagar ou qualquer troca para ter relação sexual com menor de 18 anos era crime. Que sabiam ou que já tinham presenciado alguma situação de exploração sexual, só 28% denunciaram, Gabi. Por que só 28% denunciaram? Porque a verdade é que nós somos uma sociedade que culpabiliza a menina e o menino que está nesta situação. Sim. A gente acha que ele está lá porque ele quer. E é sobre tudo isso que a gente tem que falar e parar de falar de fábrica de calcinha, falar de dente arrancado, Não! A gente tem que falar de uma violência enorme que prejudica o país, inclusive financeiramente. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. Não é? Nós temos mais de 20 mil meninas grávidas todo ano com menos de 14 anos dando à luz no país. É sobre isso que a gente tem que falar. Nossa, essa sua fala foi importantíssima. Eu quero entrar aqui também, você falou sobre um recorte das vítimas, eu quero entrar um pouco mais nisso, mas antes você também citou o programa da Damares. E eu acho importante dizer, diversas reportagens foram publicadas nesse sentido. Em 2022, esse programa da Damares, né, que é o Abrace o Marajó, que foi criado por ela, como uma resposta, ela disse, né, a essa vulnerabilidade social na região, ele não gastou R$1 sequer em 2022 com o programa. E aí, esses são dados, enfim, do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, né, mostrando muito pouco empenhado, inclusive, no programa, que foi R$51 mil, mas sem usar efetivamente esse recurso. E aí, depois, a gente teve o governo do presidente Lula assumindo, revogando o programa e substituindo por um outro programa, que é o Cidadania Marajó, e diz também que vai levar políticas sociais à região. E aí eu pergunto se você acompanhou esse Abrace o Marajó, como é que você acompanhou isso? E agora, esse Cidadania Marajó, se ele está sendo feito da forma como deveria ser feito, né? Porque você está me falando de um problema que é macro aqui no país. Então,
Como é que estão os programas sociais para combater a exploração sexual no Brasil? Me parece que isso talvez seja mais importante do que uma ação específica, e não que não seja necessário, mas de combater nessa região especificamente, na Ilha do Marajó. Veja, eu não acompanhei de perto o Abraça Marajó, quer dizer, lógico, eu acompanhei pela imprensa, né, pelas organizações, com o pessoal que está lá, que estava lá, mas eu não acompanhei de perto. Eu sei que foi muito ineficaz, né? Tanto é que senão a gente teria uma outra situação, talvez lá hoje. Eu vou ser muito franca, Gabi. Eu acho que a gente está num momento onde essa violência está tão espalhada que você, o programa Abraça Marajó, para um outro programa, Cidadania Marajó, não quero fazer uma crítica, eu acho que tem algo a se olhar sobre esse programa, espero que ele tenha alguma efetividade, ou uma efetividade maior do que teve o Abraça Marajó, mas ainda é uma estigmatização. Ainda é você pegar uma região do país e dizer, isto está aqui. E, de novo, eu acho que é uma visão míope. Não é? Vamos continuar o raciocínio para dizer o seguinte. Os locais têm especificidades. O Brasil é um continente. A exploração acontece no Marajó, acontece no interior de São Paulo de outro, acontece nas praias do Nordeste de outro. Não é? É preciso construir soluções efetivas para cada uma dessas regiões e as respostas são diferentes. Né? Acho que tem uma resposta comum, que é educação, que é suporte econômico. Sim, há especificidades, a gente tem que olhar para elas, fazer o diagnóstico de cada território e propor soluções. Mas não me parece que é isso que está sendo feito. O que está sendo feito, de novo, é um olhar sobre uma região específica que já está absolutamente estigmatizada. Então, a preocupação é com a região e é com dar uma resposta para umas falas sobre aquela região, ou é a gente olhar para o Brasil de verdade? Porque a gente não está olhando como se deve para a questão... E quando eu falo a gente, eu estou falando do governo federal também, tá? E seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula. Não importa. A gente nunca olhou com seriedade para essa temática, porque ela é invisível. A gente está tentando tirar este tema da invisibilidade. O dado que eu dou de mais de 4 crianças de menos de 13 anos estupradas por hora no país é um dado que apareceu pela primeira vez em 2019. Então, a gente está falando de uma coisa muito recente. Este dado deveria estar fazendo com que o Brasil inteiro tivesse focado no enfrentamento desta violência, mas não está. Quer ver como não está? O Senado está prestes a aprovar a aprovação domiciliar, a regulamentação da aprovação domiciliar. O que a aprovação da educação domiciliar tem a ver com violência sexual, Luciana? Mais de 70% das violências sexuais acontecem dentro de casa. Como é que eu vou deixar uma criança não ir para a escola? Estou falando só de violência sexual, não das outras violências. Né? Então, o que eu quero dizer, Gabi, aqui, é que é uma cebola muito grande, para a gente descascar as várias camadas, não tem resposta única, não tem bala de prata, tem, primeiro de tudo, consciência de que nós somos um país machista, que nós somos um país racista, não é? E de que nós não damos importância para coisas que acontecem quando não é com a gente. Por isso que é muito importante todo mundo entender que a violência sexual infantil ela está em todas as casas. Vou completar o raciocínio para dizer o seguinte, hoje está começando a se falar de violência virtual, não tá? Sim, pela internet. fortemente. Violência sexual, ótimo não, horrível, medonho, tem aumentado. Mas olha só que maluquice. Quem é a maior vítima desta violência? Qual é o adolescente, a criança a maior vítima? É aquele que tem o seu próprio quarto, o seu próprio equipamento, fica na privacidade da sua casa. Ele é uma vítima muito mais fácil. Portanto, a gente está tendo vítimas de classe média, média alta. E está chamando a atenção da população brasileira. Então, vamos entender de uma vez por todas que esta violência perpassa todas as classes sociais de maneiras diferentes, com características diferentes no Brasil inteiro. E que se a gente não botar o Brasil para falar sobre violência sexual infantil e construir políticas públicas efetivas a partir de um diagnóstico correto, a gente vai continuar
tendo esta violência estrutural atingindo outras tantas questões. Luciana, que fundamental essa conversa. Quero te agradecer por ter vindo aqui trazer todas essas informações para a nossa audiência. De fato, é um assunto muito invisibilizado, as pessoas não têm, de fato, informação sobre isso. A Luciana Temer é advogada, presidente do Instituto Liberta, que faz esse combate à exploração infantil. Fortalecer essas redes de proteção é muito importante e ter essa conversa que a gente teve aqui é importantíssimo também. Então, te agradeço muito, obrigada e até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade, Gabi. Um beijo e volte sempre, querida. Obrigada. Videocast em detalhes fica por aqui, mas antes de terminar, tem um recado importante para você, porque a gente está na quarta-feira e amanhã a gente já vai ter a aula inaugural do Empreendedor Mestre, essa formação completa que o Eduardo Moreira está trazendo sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios. A gente vai lançar nessa quinta-feira. Vocês que acompanham o canal já sabem, Eduardo tem experiência como sócio, como gestor, ganhou também o Prêmio Best, como um reconhecimento do trabalho que ele faz como influenciador de economia e negócios. E aí, nesse curso, ele vai compartilhar todo esse aprendizado, trazer professores e dar uma formação de fato nessa área. E aí, você vai aprender sobre marketing digital, técnicas de apresentação, planejamento financeiro, enfim, é um currículo bastante extenso que tem aí uma equiparação com o MBA. Tá valendo muito essa oportunidade, principalmente se você fizer indicação. Por quê? Os primeiros, as 50 pessoas que conseguirem mais inscritos, né, os primeiros 50, vão ganhar uma bolsa integral. Então, os primeiros que conseguirem essa indicação na aula magna dessa quinta-feira, né, vão garantir essa bolsa integral. Então, você pode se inscrever no indetalhes.com.br. Daí você consegue o link, compartilha com a tua rede, né, com os teus amigos, em grupos, enfim, e indica para todo mundo que aí você tem chance de fazer esse curso gratuito. Só lembrando que essa aula inaugural de quinta-feira vai ser dia 29, então, de fevereiro, 8 horas da noite. Vai ser aberta e gratuita, você só precisa fazer a inscrição no link que está aqui na sua tela. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Pelo YouTube agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que você pode nos ouvir também em todas as plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. É amanhã, turma, que a gente inaugura o nosso novo grande projeto, o curso Empreendedor Mestre. Um curso para ensinar as pessoas como hackear o sistema e usando técnica, ciência, vencer os grandes nas regras que eles criaram e nos obrigam a cumprir. O programa Empreendedor Mestre vai ser uma verdadeira revolução em termos de dar ferramentas para que as pessoas possam aumentar as suas probabilidades de sucesso num sistema tão injusto. Se você já se inscreveu, fique atento que no seu e-mail, 1 hora antes da aula, vai chegar o link para você poder participar. Se não se inscreveu, clique agora no botão Saiba Mais e em poucos segundos você vai se inscrever. E amanhã a gente vai estar junto para poder curtir essa aula incrível. Até amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília.